Queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Queira tomar assento, por gentileza. E você que pode, abre a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1, Lucas, capítulo de número 1. E enquanto você encontra o texto, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade única, por essa oportunidade singular. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Wagner Gabi, bem como ao nosso pastor Márcio Vinícius. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente a liderança dessa juventude linda e pentecostal a qual eu faço parte, irmão Gil e Maísa, que Deus continue abençoando vocês de maneira especial, e não apenas vocês, mas a toda essa juventude. Espero representá-los de maneira digna, porque sei que no vosso meio tem pregadores e pregadoras que certamente falariam da palavra de Deus com muita propriedade e com muita destreza. Lucas capítulo 1, quem encontrou, por gentileza, diga amém. Queridos, sem me estender mais nesse momento, já fomos aqui de alguma maneira apresentados. Malanga sou eu, sou de Angola, um dos 54 países que compõem o continente africano, e eu quero meditar com os irmãos numa palavra simples que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 5. Lucas, capítulo de número 1, versículo 5, até o versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Amém? Você que puder, deixa a tua Bíblia aberta e caminha comigo, por favor. Esse texto que nós lemos, ele é bastante curioso. E não apenas ele é curioso, como ele é atemporal. E o que mais me encanta quando eu olho para esse texto é que ele não começa aqui. Porque Isaías, capítulo de número 40, o profeta vai anunciar, ele vai dizer que a voz do que clama no deserto, ou seja,
Antes mesmo que a Bíblia falasse a respeito de Zacarias, antes mesmo que a Bíblia falasse a respeito de Isabel, a Bíblia já falava do ministério de João. Antes mesmo que os pais de João aparecessem no cenário, o ministério do filho deles já estava anunciado. Porque Deus tem uma forma única de escrever a história. Deus tem uma maneira única de fazer, numa linguagem cinematográfica, os roteiros. E Deus decide anunciar que vai nascer, vai aparecer alguém que irá adiante do Messias. Presta atenção. Antes mesmo da Bíblia nos apresentar João, a Bíblia já nos apresenta o ministério de João. Antes mesmo da Bíblia mostrar Zacarias e Isabel, a Bíblia já nos mostra o ministério do filho que eles teriam. Deus está dizendo para alguém nesse momento: não importa se o teu nome ainda não apareceu, não importa se o teu corpo ainda não ganhou forma, não importa se ainda não é visível, não importa se as pessoas ainda não te enxergam, não importa se a coisa ainda não se tornou visível, não importa se ainda não ganhou forma, se ainda não está na palma da tua mão. Ele está dizendo: antes mesmo que te formasses no ventre da tua mãe. Ele está dizendo: eu não te conheço porque você nasceu porque eu te conheço. Ele está dizendo: você não vai se tornar, ou seja, eu não vou te conhecer no momento que você se tornar. Você vai se tornar porque no mundo invisível eu já te concebi. Antes que os homens te enxerguem, eu já te enxerguei. João aparece antes mesmo da família dele aparecer. João está na Bíblia antes mesmo do pai e da mãe aparecerem. E eu quero falar algo para você que saiu da tua casa, deixou teu pai em casa, tua mãe em casa, os teus filhos em casa. Você não será o único. Você não será o único que vai ter o nome escrito no livro da vida. Porque no mundo espiritual alguém poderia dizer: tá bom, Isaías, mas quem é a família desse que vai andar no deserto? Aí Deus está dizendo: antes de eu levantar a família, eu levanto ele. Antes de eu trazer os dele, eu trago ele. E aí ele traz João Batista no cenário. E séculos depois, a Bíblia vai começar a nos apresentar a família de João. E olha o que é curioso. O texto começa dizendo assim, ó: existiu no tempo de Herodes. Presta atenção que Deus inspira o escritor a trazer um contexto para aquilo que ele quer falar. E o primeiro detalhe que Deus decide nos mostrar a respeito de João é que João nasceria no tempo de Herodes. Agora, Herodes é muito mais do que um nome. Herodes é muito mais do que um CPF, usando uma linguagem brasileira. Herodes é muito mais do que uma figura apenas.
Porque foi no tempo de Herodes, aonde foi determinado que os meninos morressem, porque a estrela brilhou. Foi no tempo de Herodes, aonde se matavam aqueles meninos que nasciam naquela época, aonde a estrela brilhava, aonde os magos saíam do Oriente e iam à procura da estrela, porque queriam oferecer uma oferta para aquele que nascia. Eu vou descer para ver se você me entende. A Bíblia está dizendo assim, ó: é no tempo que estão matando promessas que eu vou fazer nascer o meu prometido. É no tempo que estão matando os meninos que eu vou levantar um menino. É no tempo aonde estão crucificando, aonde estão batendo em todo mundo, aonde estão fechando a porta, que eu vou levantar você, João. O que Deus vai fazer na tua vida não depende do tempo, não depende do período, não depende da época, não depende do instante. Só que o texto nos oferece mais detalhes, porque o tempo de Herodes foi um tempo sombrio, foi um tempo de perseguição, um tempo de escravidão, um tempo de opressão. Só que Deus está dizendo: é no meio dessa opressão que eu decidi cumprir a minha promessa. E aí ele levanta e vai dizer assim, ó: existiu um certo sacerdote. E esse sacerdote, ele tinha nome, o seu nome era Zacarias. Ele diz que havia um sacerdote, e esse sacerdote tinha nome, e esse nome era Zacarias. O que é que nós entendemos? Se tem ministério, tem que ter nome. Se tem ministério, tem que ter identidade. Se tem ministério, tem que ser localizável na história e no contexto e no grupo e na sociedade. Porque há ministros que são fantasma, ninguém conhece, nunca aparece, nunca vem. Mas ele está dizendo que esse sacerdote, ele não é sacerdote apenas porque tem ministério, ele tem nome, tem identidade, é Zacarias. Só que esse Zacarias, que é sacerdote, ele se casa com uma mulher, e olha o que o texto diz, ó: cuja mulher era das filhas de Arão. Versículo 5. Agora você entende. Principalmente você que é solteiro, pega o mapa. Zacarias é da ordem de Abias. Se você pegar o texto de 1 Crônicas 24, você vai ver Davi organizando as turmas. Então, Zacarias tem um contexto histórico. Ele está inserido dentro de um grupo que está destinado a servir a Deus. Então não estamos falando de qualquer pessoa. Agora compreenda, aqui está o mapa. Se você, Zacarias, tem promessa, você não vai arrumar uma mulher em qualquer tribo. Vai pegar na tribo de Arão. É na tribo de Arão. Por que na tribo de Arão? Você lembra que Deus separou Arão para servir no ministério e deu a ele 4 filhos: Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar. Você lembra? Só que 2 deles morreram, porque trouxeram fogo estranho. 2 deles morreram, porque trouxeram fogo estranho. Aqui, antes de avançar, eu quero partilhar contigo um princípio. E esse princípio é muito simples. O mesmo Deus que dá ministério também estabelece limite para o ministro que ele levanta. Porque o Deus que deu o ministério para Arão e para sua família também estabeleceu limites no ofício desse ministério. Porque ministério sem limites não é ministério. Você lembra do jardim do Éden? O Senhor coloca limite: de todas as árvores comerás, mas e eles desobedecem o limite que Deus colocou. Aí eles morrem. E aí os outros 2 dão continuidade. E é desses 2 que vão sair as turmas de 1 Crônicas 24. Que Davi vai fazer a separação. Da turma de um vão sair 16 turmas, de um vão sair 16 turmas. E de outro vão sair 8 turmas. Você pode pegar 1 Crônicas 24. E é dessa linhagem aonde sai esse Zacarias. E é dessa descendência aonde sai essa Isabel. Só que, assim como o ministro tem nome, tem identidade, é Zacarias, a esposa do ministro também tem nome, também tem identidade, também é conhecida. Todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe de onde veio. Não é uma união 007, James Bond. E aí ele continua. Verso 6 vai dizer que ambos eram justos. E não apenas eram justos, como eles eram justos perante Deus. E eles andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí que eu quero ensinar outro princípio para você. Eles vêm de uma família sacerdotal. Eles têm ministério. Eles servem no templo. Mas ele tem testemunho e reputação ilibada. Ele está dizendo: ei, eu não estou aqui apenas porque me colocaram. Eu ando nos caminhos e no preceito do Senhor. Eu ando na regra. Eu obedeço a Deus. Eu obedeço a Ele. Porque não adianta ser descendente de Arão e viver desmantelado. Sabe por que não adianta? Porque teu pai não te salva. Tua família não te salva. Teu nome não te salva. Tua descendência não te salva. E o escritor nos dá esses elementos todos para nos ajudar a compreender a profundidade daquilo que ele vai falar do versículo 7 em diante. Porque ele começa o versículo 7 nos dando o primeiro elemento disruptivo e contraditório. Qual é esse elemento que ele nos apresenta? Ele começa o versículo 5 trazendo o contexto da época, apresentando os 2 personagens, apresentando no versículo 6 as suas virtudes, e no versículo 7 ele diz: e não tinham filhos.
Só que quando nós lemos essa informação com a nossa mentalidade do século 21, a gente pensa, é normal. Eu sou pai de pet, eu sou mãe de pet, eu sou pai de reborn, sou mãe de reborn, é normal não ter filho. Quando nós olhamos essa informação com a nossa mentalidade do século 21, nós achamos que é normal. Só que ele não diz que eles não tinham filho, porque ele quer nos dizer que em casa não tinha nenhum menino. Ele quer nos trazer a compreensão daquilo que realmente estava acontecendo dentro dessa família. E o que estava acontecendo? Tanto Zacarias quanto Isabel, eles nascem dentro de um contexto, dentro da família que tem tradição sacerdotal. Então, quando o escritor revela para nós que eles não tinham filho, ele está trazendo um elemento que nos ajuda a compreender, primeiro, que apesar do teu ministério, você não está isento de luta. Apesar da tua descendência, você não está isento de batalha. Apesar de você estar na casa de Deus, apesar de você andar nos preceitos de Deus, apesar de você obedecer os mandamentos de Deus, não significa que você não vai travar batalha. Não significa que você não vai enfrentar dificuldades. E ele nos diz assim, ó, a família que serve a Deus com fidelidade está na prova. Só que ele nos dá um outro detalhe. Já eram adiantados em idade. Segundo, ela era estéril, não dava mais. Agora compreenda uma outra dimensão dessa informação, que é a dimensão espiritual da coisa. No contexto aonde eles nascem, aonde eles crescem, aonde Zacarias exerce o seu ministério, ser pai era não apenas um privilégio, como era uma honra. E para Isabel, muito mais ainda. Porque as pessoas na época compreendiam que se alguém não tem filho, o ventre está encerrado. E se o ventre está encerrado, muito possivelmente ela está amaldiçoada. E se o ventre está trancado, muito provavelmente existe alguma coisa nele ou nela que desagrada a Deus. Muito provavelmente existe neles alguma coisa que Deus está punindo, que Deus está responsabilizando. Então, Isabel, quando vai sair para casa ou de casa para a rua, muito provavelmente ela tem que andar de cabeça baixa. Ela tem que baixar e curvar a cervical. Ela não consegue olhar olho nos olhos para qualquer mulher, porque ela é vista com inferioridade. Ela não pode conversar de tu para tu com qualquer outra mulher, porque senão ela vai recitar o que está escrito lá no Antigo Testamento: me dê filhos, porque senão eu morro. Muito provavelmente ela passa um opróbrio, ela passa uma opressão, ela é vista com complexo de inferioridade, porque toda mulher gera, mas ela não gera. Porque toda mulher tem filho, mas ela não tem. E como eu não tenho, eu sou amaldiçoada. Eu sou menos valorizada. Eu tenho menos comunhão com Deus. E sabe o que mais quebra Isabel? É saber que o marido dele é ministro.
É saber que o marido dela está diante do altar. É saber que o marido dela tem que andar todos os dias ou toda semana servindo. E aí ela pensa: eu sou uma vergonha para o ministério dele. Eu sou uma vergonha para a chamada dele. Eu sou um obstáculo para aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Só que Zacarias nos ensina um princípio fundamental. Se foi Deus quem me deu, ou Ele conserta ou eu não largo. Se foi Deus quem me deu, ou Ele conserta ou eu não abro mão. E Zacarias e Isabel, eles provavelmente começam o casamento fazendo os seus planos, fazendo os seus projetos. Vamos ter um filho aqui, vamos ter outro menino ali, vão crescer aqui correndo pela casa, vão entrar na escola e vamos dar sequência ao sacerdócio, porque o papai é sacerdote. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho dentro do templo. Aí passa o primeiro ano, Isabel não engravida. Passa o terceiro, também nada. Passa o quinto ano e nada. Passa o oitavo ano e nada. As rugas começam a aparecer. O corpo começa a perder força. O cabelo começa a ficar branco. A barba começa a ficar branca. Aí Zacarias e Isabel perdem as esperanças. Zacarias, tua mulher é estéril, ela não tem filhos, ela é uma vergonha. Aí Zacarias está calado. Zacarias, abandona essa mulher. Foi Deus que me deu, ou Ele conserta, mas eu não largo. E ele continua. Zacarias, você está velho, faz que nem Abraão, arruma uma concubina. Zacarias diz: nem a pau. E continua. Zacarias, acabou a força, faz alguma coisa. Zacarias continua. Zacarias, já que a humilhação é tão grande, abre mão do teu ministério. Ele continua. Zacarias, abre mão do ministério. Quando você vem para o culto, quando você vem para o templo, você vê toda semana apresentando o menino. No oitavo dia, foi circuncidado. E você, sacerdote, tem que apresentar aquilo que você gostaria de ter, mas não tem. E Zacarias continua. Só que aí as coisas começam a ficar interessantes. Porque, além dele ter essa dificuldade, ele está avançado em idade, a sua mulher igualmente. E o versículo 8 vai começar a nos mudar, ou começar a mostrar a transformação da coisa. No versículo de número 8, a Bíblia vai dizer assim, ó: e aconteceu que, exercendo ele o quê? O sacerdócio. Fazendo o quê? Exercendo o sacerdócio. Exercendo o sacerdócio. Exercendo o sacerdócio. Ou seja, eu posso ter dificuldade, mas não vou deixar de fazer a minha função. Eu posso ter problema, mas não vou deixar de fazer aquilo pelo qual Ele me chamou. No versículo 8, o velho Zacarias, que está com depressão, que está com problema, que está passando luta, ele está dizendo: eu tenho problema em casa, mas o meu compromisso é no templo. Eu tenho problema em casa, mas o meu trabalho é no templo. Eu tenho problema com a família, mas o meu ministério é no templo. Se ele me chamou para estar no templo, eu tendo filho ou não tendo filho, eu não vou parar de ir, eu não vou parar de vir.
porque Ele me chamou e eu vou até o fim. Agora entenda. O problema está em casa, mas o ministério está no templo. O problema está em casa, mas o ministério está no templo. Zacarias nos ensina um princípio fundamental. Não importa o teu problema, não importa a tua luta, não importa a dificuldade, não importa a humilhação, não deixa de subir ao templo, não deixa de entrar na casa de Deus. Faça que nem o salmista: quando me verei, oh aleluia. Faça que nem o salmista que anseia estar na casa de Deus. Ele está dizendo: eu sei que tenho dificuldade, mas eu vou para o templo. Eu sei que tem luta, mas eu vou para o círculo de oração. Eu sei que tenho luta, mas eu vou para a vigília. Eu sei que tenho luta, mas eu venho para o culto, aleluia. Faça que nem Zacarias. Não deixa as tuas lutas te impedirem de entrar no templo. E ele continua. Ele nos dá mais outro elemento. Exercendo o sacerdócio diante de quem? Diante de quem? Ele está dizendo assim: ó, a minha humilhação é diante dos homens, mas o meu ministério é diante de Deus. Ai, 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 ai. A humilhação é com os homens, mas o ministério é diante de Deus. Porque o texto vai dizer que Zacarias não exerceu o ministério diante dos homens. Ele exerceu o ministério diante de Deus, diante de Deus, diante de Deus. Diante de Deus. Ele está dizendo: eu estou fazendo, mas não é para me amostrar. É porque Ele me escolheu. É porque Ele me chamou. Por que que você vai fazer diante de Deus? Você esqueceu o que Paulo falou para Timóteo? Procura fazer o quê? Se apresentar. Procura apresentar-te a Deus. Ele está dizendo: Deus vai te procurar, ou você procura se apresentar? Procura se apresentar. Procura se apresentar. Por que procura se apresentar? Eu te explico. Adorador Deus procura, obreiro procura Deus, não é Deus que te procura. Como assim? João 4, Jesus vai dizer para a mulher: e Deus será procurado pelos verdadeiros adoradores? Ele diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando Paulo está falando não com um adorador apenas, mas com um obreiro, ele diz: ei, obreiro não espera Deus aparecer, obreiro procura se apresentar diante de Deus aprovado. E Zacarias é obreiro. Zacarias não espera Deus lhe procurar, ele se apresenta. E aí quando ele se apresenta, olha o que é interessante. O final do versículo 8 vai dizer: na ordem da sua turma. Zacarias tem luta, Zacarias tem dificuldade, Zacarias tem problema, mas ele tem turma também. Ele tem luta, tem dificuldade, mas ele tem uma turma. Ele tem luta, tem humilhação, mas ele tem uma turma para se apresentar, irmão. Você é parte do corpo de Cristo. Você faz parte dessa igreja.
Você faz parte dessa noiva. Você está aqui dentro e você faz parte do corpo de Cristo. Você tem uma turma, Zacarias. E ainda que você tiver com problema, a tua ausência faz falta, a tua ausência pesa, a tua ausência é notada, Zacarias. Não fica sem vir, Zacarias. Aí Zacarias responde: mas eu estou sendo humilhado. Aí Deus responde: você tem uma turma para se apresentar. E ele vai, no versículo 9, segundo o costume, ele está dizendo assim, ó: Zacarias tem enfrentado uma vida de humilhação. Isabel, sua esposa, não concebe. Mas ele se apresentar diante da sua turma não começou agora não. É costume. É costume. Ele está dizendo assim, ó: eu sei que tenho muitos problemas, mas eu não vim aqui hoje apenas porque eu tenho um problema. Eu não vim aqui hoje apenas porque eu vou pregar. Eu não vim aqui hoje apenas porque eu vou cantar. Eu vim aqui porque é costume. Se é costume, é costume, é costume. Ele está dizendo: eu não vim aqui porque hoje eu fui escalado para cantar. Porque tem crente assim, pastor Márcio. Eles não gostam da igreja, eles gostam do trabalho que fazem dentro da igreja. Eles não gostam da igreja, eles gostam do trabalho que fazem dentro da igreja. Ele é jovem, se for encontro de jovem, ele vem. Se for de senhora, nem a pau. Se ele hoje não está escalado para cantar, ele nem sai de casa. Por quê? Porque eles não gostam da igreja. Eles gostam do trabalho que fazem dentro da igreja. Por isso é que eles não se relacionam com a igreja. Eles apenas vêm, são diaristas dentro do templo. Quando tem diária, vem. Quando não tem, não vem. Ele pega a diária dele e vem. Se não tiver diária... Aí Zacarias está dizendo: eu vim aqui não é porque eu estou escalado, é costume. É costume. Eu estou aqui porque é costume. Agora olha, Zacarias, versículo 9. Coube-lhe em sorte, coube-lhe em sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Zacarias não saiu de casa porque ele ia ser escalado. Zacarias saiu de casa porque era costume. Aí Deus diz assim, ó: sou eu quem vou fazer a tua escala hoje. Sou eu quem vou determinar o que você vai fazer na minha casa hoje, Zacarias. Agora Zacarias, que chegou no templo todo quebrado, ele é sorteado. Sai a sorte. Aí Zacarias, você vai ter que entrar no santo dos santos, ou no santo. Para fazer o que, Zacarias? Não, eu estou com muita dor, vou entrar e vou abrir o meu coração. Não, Zacarias, você vai oferecer incenso. Não, mas eu quero aproveitar essa oportunidade única. Haviam na época cerca de 18 mil sacerdotes e levitas. E cada turma prestava ofício uma vez ao ano, estourando duas, a depender de uma festa ou outra, se houver alguma situação específica. Então Zacarias cresceu
fez todo o seu ministério, mas nunca entrou no lugar santo. Zacarias fez toda a sua caminhada no ministério, mas nunca entrou no lugar santo. Só que Zacarias também diz: eu posso não entrar no santo, mas eu não vou deixar de vir ao templo. Eu posso não receber oportunidade, mas não vou deixar de entrar na casa de Deus. Aí Zacarias chega e saiu à sorte. E é tua vez de entrar no santo. Aí Zacarias pensa: eu nunca pensei que eu ia ter essa oportunidade. Aí ele diz: é agora. É agora, eu vou com tudo. Vou aproveitar e descobrir o que é que tem aí. Aí vem e diz assim: ô Zacarias, relaxa aí um pouco que você não vai entrar para fazer da tua vida não. Você vai entrar para oferecer o quê? Incenso. Agora escuta, Zacarias sai de casa com toda aquela carga de frustração e de humilhação. Aí ele vai se encontrar num lugar único. E em vez dele aproveitar para chorar, para lamentar, ele vai entrar para oferecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é abençoado porque recebe. Você é abençoado porque entrega. Você não é abençoado porque recebeu. Você é abençoado porque entrega, porque doa, porque compartilha, porque pega aquilo que está na tua mão e doa. Porque o texto vai dizer que melhor é dar do que receber. Aí Zacarias entra no lugar santo para oferecer. E o versículo 10 vai dizer, ó: e toda a multidão do povo estava fora batendo papo, estava fora mascando chiclete, estava fora olhando no Zap, no Instagram, estava fora orando. Estava fora fazendo o quê? Estava fora orando. Estava fora orando. Estava fora orando. Enquanto o pregador prega, você faz o quê? Eu intercedo. Enquanto a minha irmã canta, eu faço o quê? Eu intercedo para que o fogo desça, para que o Senhor nos visita, para que o Senhor nos encha. Porque quem entra no santo oferece o incenso, mas quem fica fora intercede, ele ora. No último culto de jovens, cadê o Renato aí? Ele estava lá dando uma saudação. Aí eu chegando lá atrás, eu dobrei o meu joelho e comecei a orar: Senhor, usa ele. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua unção. E quando estava ficando bom, ele parou. Mas está nos ensinando assim, ó: enquanto uns entram para oferecer o incenso, os que ficam fora fazem oração. Porque tem gente assim. Enquanto o pastor prega, eu fico aqui contando os erros, para que dê errado, para puxar o tapete. Agora olha o interessante. Quando o sacerdote oferece incenso e a igreja ora, o versículo 11 vai dizer que o anjo do Senhor apareceu. Quando aquele que entra no lugar santo oferece incenso e a igreja ora, o anjo de Deus desce, irmão. Você já pensou que o anjo pode não ter descido só porque você está batendo papo enquanto o outro prega? Só porque você está olhando para as meninas enquanto os outros cantam? Você já pensou isso aí? Você já pensou? Agora olha o que é interessante. O anjo apareceu e ficou de pé à direita do altar do incenso.
E no versículo 12 vai dizer que Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Vou avançar aqui ao versículo 13 agora. Mas o anjo lhe disse: sacerdote, é isso? O anjo disse o quê? Deus não desceu para falar com teu ministério, desceu para falar contigo. Ele não desceu para falar com o sacerdote Zacarias. Ele desceu para falar com Zacarias. Tira a capa, joga fora o cargo, joga fora o personagem, porque ele está dizendo: nessa noite, Zacarias, o negócio é pessoal, é com teu nome, é com teu CPF. Ele chega e não diz assim: ó, senhor ministro, excelentíssimo, digníssimo. Ele chega lá e diz assim: Zacarias. Por que que ele olha e diz Zacarias? Porque quem está doente não é o ministério, é Zacarias. Quem está ferido não é o ministério, é Zacarias. Quem está ferido não foi a escolha, foi o escolhido. Aí o anjo olha para Zacarias e diz para ele: não temas, porque a tua oração foi. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem era estéril? Era Zacarias ou Isabel? E Deus respondeu a oração de quem? Quando Deus envia o anjo, ele não diz: eu ouvi a humilhação da tua mulher. Ele não diz: eu ouvi o choro da tua mulher. Ele diz: eu ouvi a tua oração. Por quê? Porque Deus não responde lamentação, Deus não responde birra, Deus não responde nariz empinado, Deus responde oração. Ele está dizendo: ei, Zacarias, eu vou descer, mas não vou responder o teu choro, a tua frustração. Eu vou responder oração. Que resposta? Ora, não lamenta. Agora entenda. Aquele milagre que você tanto buscou pode ser resposta da oração da pessoa que está do teu lado. Não pensa que é obra tua não, Isabel, é obra nossa. Não pensa que é obra tua não, é obra nossa. Ele diz: Zacarias, eu ouvi a tua oração, mas Senhor, levou tanto tempo. Senhor, demorou tanto, eu já estou velho, já não tenho esperança. Mas por que agora? Porque você entrou no lugar santo, não para pedir, mas para entregar o incenso. Ele está dizendo: nessa noite, se você chegou aqui para entregar alguma coisa, pode abrir o teu coração, porque você me entrega adoração, você me entrega louvor, e eu mando a tua bênção. Eu abro a porta do emprego, eu converto o teu filho, eu te dou o Espírito Santo. Por que, Senhor? Somente porque você entrou na minha presença, não para pedir, não para resmungar, não para lamentar, mas para me oferecer oração, para me oferecer louvor, para me oferecer adoração. Ele está dizendo: ei, é na tua oferta que eu respondo, Zacarias. Você entrou aqui só para olhar o que está errado ou para oferecer, irmão? Você entrou aqui só para ver o que não está funcionando ou entrou para oferecer? Se você entrou para oferecer, o Senhor diz que Ele tem ouvido a tua oração. Tem ouvido a tua oração. E agora, Senhor, Isabel, tua esposa, tua mulher vai conceber, a vergonha vai acabar, a humilhação vai chegar ao fim, o opróbrio vai se encerrar. Por que,
Senhor? Porque eu ouvi a tua oração, Zacarias. Porque você tem vindo na minha casa, mesmo ferido você veio, mesmo machucado você veio, mesmo humilhado você veio, mesmo sem ter forças você veio. E como você veio, eu estou respondendo a tua oração nessa noite. Por que, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que o Senhor está respondendo? Sou eu 3:10. Diga, pois, o fraco, eu sou forte. Por que o Senhor está respondendo? Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então ele está dizendo: Zacarias, é na tua fraqueza, é na tua humilhação, é na tua vergonha que eu respondo a tua oração. Ele está dizendo: Zacarias, é na tua humilhação, é na tua vergonha que eu vou arrancar o teu opróbrio. Eu vou encerrar, irmãos, mas eu queria dizer uma última coisa. Vou fazer um voo até o versículo 59, por gentileza. Lucas 1, 59. E eu encerro. Se o irmão puder colocar, eu acompanho aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 59. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. E lhe chamaram o quê? Chamaram o quê? O nome do seu? Versículo 60, por favor. E respondendo sua mãe disse: não, porém será chamado João. Versículo 61. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este. Quem disse que o que Deus quer fazer na minha vida tem precedente? Quem disse que o que Deus quer fazer na tua vida já existiu igual na tua casa? Quem disse que o que Deus quer fazer na tua vida tem igual no teu bairro? Quem disse que o que Deus quer fazer na tua vida tem alguém igual na tua casa? Deus está dizendo: Zacarias, eu sei que demorei no teu ponto de vista, mas aquilo que eu vou fazer nunca aconteceu na tua família, nunca aconteceu dentro dessa igreja. Por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor, oh aleluia. Por que doeu tanto, Zacarias? Porque o que ele está fazendo nunca foi visto. Por que doeu tanto, Isabel? Porque aquilo que ele está gerando dentro de você é surpreendente. Vai romper com as costuras. Ninguém vai entender. Eles vão dizer: Isabel, nunca vimos ninguém aqui com o nome de João. Mas Deus está dizendo: eu vou fazer algo que até os que estão perto de você vão se surpreender, porque nunca antes viram. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.